Olá, alunos da primeira série, bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos falar e relembrar, e reforçar um pouco mais sobre a mitologia na arte grega, especificamente mais sobre mitologia. Falamos um pouco do teatro, falamos um pouco sobre os outros aspectos da arte. Hoje nós vamos retomar um pouquinho sobre a mitologia que nós já aprendemos. Há muitos materiais disponíveis no YouTube, na internet, até as próprias aulas da Secretaria de Educação, que tratam sobre esse assunto de mitologia e teatro na Grécia, tá certo? Então aqui eu vou passar para vocês um pequeno resumo, alguns aspectos importantes e relevantes, para que vocês possam anotar no caderno de vocês e fazer a atividade. A atividade da aula de arte de vocês para hoje é que vocês façam as anotações pertinentes à mitologia e pesquisem um pouco mais sobre esses seres mitológicos que são citados aí nessa videoaula, tá ok? Na lista de atividades, na lista disponível para vocês no Classroom, eu tenho um texto de apoio também que fala um pouquinho mais também sobre a mitologia e o teatro grego. Vamos lá? Muito bem, meninos, relembrando então aí com vocês a respeito do teatro grego, foi um dos aspectos mais importantes da cultura e da arte grega, foi a criação do teatro, presente até hoje na nossa arte mesmo, na nossa cultura, As artes cênicas são as que mais influenciam os outros tipos de arte, As artes cênicas, assim como todas as peças de teatro, até hoje são muito presentes na vida artística, Então, só relembrando aqui um pouquinho sobre o que foi o teatro, que até hoje é muito ensinado, esse teatro grego, ele era representado, a princípio, para cultuar o deus Dionísio, como eu já falei para vocês em outras aulas, onde se utilizavam coros, máscaras, personagens, E depois passou-se a se representar temas do dia a dia, do cotidiano das pessoas, da população. Ésquilo e Sófocles são os dramaturgos que são os mais importantes na criação do teatro grego e se deu no século V a.C., a criação desse teatro, tá ok? Os estilos mais conhecidos do teatro, como vocês sabem, são a tragédia e a comédia. Aqui a gente vai introduzir um pouquinho sobre a mitologia grega, Os gregos, eles tinham esse hábito de cultuar os deuses. Então, eles criavam vários mitos e deuses e heróis e personagens para poder cultivar e preservar a memória histórica do povo deles, Eles queriam esses personagens, esses deuses, esses mitos, para que a história fosse contada de geração em geração. E até hoje, nunca se soube muito bem de onde surgiram esses mitos, esses heróis, esses personagens. E até 3.000 anos atrás não existia explicação científica para as coisas que aconteciam na época. Então, os gregos, eles contavam essas histórias através dos personagens, dos mitos e dos deuses, para poder transmitir o que acontecia e eles não sabiam explicar, Os fatos políticos, econômicos, sociais. Então, eles criavam as histórias que não tinham explicação científica através de deuses e mitos, Como eles não tinham como explicar isso cientificamente, eles explicavam através dos mitos dos heróis e dos seres imaginários, digamos assim. Até hoje, as lendas gregas, elas são conhecidas por nós, Eles atravessaram gerações e esses mitos e lendas, eles fazem parte da nossa história também, desde a época da civilização grega antiga. São histórias artísticas, políticas, culturais, econômicas, possuem dados psicológicos também. Os gregos, eles enxergavam vida em quase tudo que os cercavam, eles buscavam explicação para tudo que acontecia. Então, por conta dessa imaginação do povo, é que se criou esses personagens e essas figuras mitológicas, Centauros, ninfas, e tudo isso influenciava muito a vida dos gregos.
Bastava ler os sinais da natureza para conseguir atingir os seus objetivos. Então, um trovão que de repente caía, era a explicação que eles davam, era que eram os deuses que colocavam isso lá, a chuva, as tempestades, enfim, tudo tinha uma explicação baseada nos deuses, nos mitos, nas lendas, nas ninfas, nos titãs, nos centauros, etc. Então, a mitologia vem desde essa época apenas para explicar o inexplicável. Então, vem atravessando desde 5 a.C. até os dias de hoje. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês leiam, as histórias de alguns seres mitológicos criados por esses povos antigos, por esses gregos, faz parte da arte mitológica, da arte grega. Então, aqui fala um pouquinho sobre a pitonisa, e um pouco das imagens que descrevem esses seres mitológicos. Aqui também vai falar sobre os heróis, as ninfas, os sátiros, os centauros, as sereias, as górgonas e as quimeras. Vocês podem parar e pausar o vídeo para que vocês façam anotações sobre esses seres mitológicos e leiam e pesquisem um pouco mais sobre eles, tá certo? De acordo com os gregos, os deuses habitavam o topo do Monte Olimpo, que era a principal montanha da Grécia Antiga. Desse local, eles comandavam o trabalho e as relações sociais e políticas dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais, porém eles possuíam características de seres humanos. Ciúme, inveja, traição e violência também eram características encontradas no Olimpo. Muitas vezes eles se apaixonavam por mortais e acabavam tendo filhos com estes. Dessa união entre deuses e mortais surgiam os heróis. Alguns deuses gregos: Zeus, Afrodite, Poseidon, Hera, Apolo, Ártemis, Ares, Atena, Hermes, Hefesto e Deméter. Esses mesmos deuses eles estão presentes em outras culturas, né? Como as nórdicas ou a própria romana, que aí eles mudam de nome, mas eles tiveram origem na arte grega e na mitologia grega. Então, pessoal, obrigado por terem visto até aqui essa videoaula. A mitologia, ela é uma arte, digamos assim, muito extensa, né? É importante que vocês possam pesquisar e ampliar mais esse assunto, né? Além dessa videoaula. A atividade de vocês é para que vocês façam justamente essa pesquisa a respeito de outros seres mitológicos e façam as anotações pertinentes dessa videoaula, tá certo? Sobre a origem da mitologia, o objetivo, alguns tipos de seres mitológicos existentes na Grécia, tá? Então faça as anotações no caderno, a atividade de hoje é essa. E depois, se caso vocês ainda tenham alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse conteúdo, esse assunto que nós iremos dar prosseguimento nas outras aulas, vocês podem entrar em contato no grupo do WhatsApp comigo. E também tem outros vídeos, né, no YouTube disponíveis também a esse assunto, acerca desse assunto, tá certo? Obrigada e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.